Gente, fecha os olhos e imagina uma pessoa, imagina uma princesa. Agora você imagina um casal feliz. Agora você imagina uma atriz famosa recebendo um Oscar. Agora você imagina uma capa da Vogue. Você imaginou alguma pessoa gorda? Olá, Bernardetes, eu sou o Bernardo, esse aqui é o Bernardo Fala, e essa aqui é a maravilhosa primeira collab com esta minha roommate. É mesmo, né? Que mora comigo. Depois de o quê? Quase um ano morando juntos. Anos. A gente vai fazer a primeira collab no seu canal, primeira collab de verdade, ou seja, vídeo nos dois canais na mesma hora. Chocante, Tô né? chocada com isso. Chocada. Estamos vindo direto do canal da Alexandra, entendeu? Na mesma hora, mentira, o dia seguinte, mas a gente tá usando a mesma roupa, né? Porque a gente gosta aqui de uma continuidade. É, eu botei a mesma tá? roupa. Mas... Porque a roupa tava em cima da cama, foi a primeira que a eu minha peguei. também, lógico. A gente veio do canal da Alexandra e lá a gente tá falando sobre o quê? Raiva de gente magra. Será que pessoas gordas têm raiva de gente magra? Será que pessoas gordas são monstruosas, escrotas e querem matar pessoas magras? Por que Talvez, as pessoas talvez magras não. podem invisibilizar uma pessoa gorda, né? A gente falou bastante sobre a treta também lá do Pelo Corpo, então... Sim, assista todas esse aquelas vídeo. tretas que vocês queriam saber sobre, tá lá no canal da Alexandra. E aí aqui a gente vai continuar o vídeo falando sobre diquinhas, né? Diquinhas práticas e fáceis, talvez não tão práticas assim, talvez não tão fáceis assim, mas sobre como pessoas magras, ou pessoas dentro do padrão, ou pessoas que não sofrem gordofobia, podem ajudar nesta causa do corpo. Sofrer gordofobia é diferente da gente sofrer pressão estética, né? Quando a gente sofre pressão estética, é uma coisa que todo mundo sofre. Por quê? Porque a sociedade, ela Homens, gosta... mulheres. Homens, mulheres, seres alados, tá? Pessoas estão dentro de uma estrutura de mercado e esse mercado gosta de fazer a gente não gostar da gente, né? Porque se a gente gostar da gente, pra que a gente vai consumir? A gente não vai vender. O que a gente vai comprar? A gente vai comprar menos. Nada. Então, pressão estética é uma coisa que todo mundo passa, só que não passa da mesma forma. Lógico que a gente tem recortes diferentes, né? Homens não passam pela mesma pressão estética que mulher passa, por exemplo. Né? Uma pessoa negra passa por uma outra pressão estética que pessoas brancas não passam. Gordofobia já é uma coisa que vai falar sobre perda de direitos de pessoas gordas. Mesmo que eu não me importe com o fato de eu ser gordo e de que pessoas... Que eu ame ser gorda, que eu acho mesmo maravilhosa, que eu me aceite. Que eu me olho no espelho e falo, nossa, que maravilhoso, que incrível, eu vou continuar não tendo alguns direitos do tipo ter um bom atendimento médico, ter mobiliário que me caiba, ter um ônibus que vai ter uma catraca que eu vou conseguir passar. Fora que vamos ser vistos sempre como doentes. Vamos ser sempre vistos como doentes. E aí, sempre quando a gente entra nesse assunto, a gente acaba entrando num assunto polêmico que é pessoas que são magras, ou pessoas que são fora do padrão. Ou pessoas que já foram gordas, ou pessoas que já foram zero gordas. bariátrica. Ficam se perguntando se, primeiro, se elas sofrem gordofobia e se elas, quando elas falam sobre alguma questão de aceitação, se elas podem falar sobre isso ou não. A gente tem alguns casos, a gente falou recentemente, teve o caso lá da Elora fazendo tour pelo corpo, teve o caso da Luísa Sonza agora cortando o cabelo e falando sobre aceitação. Tem vários casos, todo Tem vários dia. casos. Toda vez tem casos de pessoas que são muitíssimo próximas do padrão falando sobre aceitação. Hoje em dia tá na moda essas blogueiras, essas Tá muito pessoas na moda falar sobre aceitação. que fazem todo um tratamento de pele caríssimo, que põe o cílio postiço, que aí acorda já com o cílio, já com a sobrancelha feita, com tudo pronto, tudo feito, tudo mudado e com preenchimento, chegar pra você e falar, se aceita, tem que ser maquiagem também, gente. Pra que maquiagem? Seja natural. Até aquela imagem que é uma musa fitness, né, uma gostosa, paniquete. Super magra, falando, não sei gente, o quê. se amem, se aceite. E pessoas completamente diferentes dela vendo isso, falando, cara, que isso, é muito fácil ela falar. Falar sobre aceitação é uma coisa que pessoas de minorias estão falando há 400 milhões de anos no YouTube. E antes da gente. Né? Antes da gente, antes de falar de Tinha nem gordofobia, visibilidade já tinha mesmo. gente falando sobre estética negra, já tinha gente falando sobre várias outras estéticas que não são essa estética branca, eurocêntrica, que é considerado o padrão de beleza. Então, assim, falar de estéticas diferentes do padrão já é falado há muito tempo. Só que agora tá um pouco na moda de falar de amor próprio, de autoaceitação, sabe? E as pessoas estão começando a perceber isso. E a galera tá querendo dar uma surfada. A gente vê pessoas que cortam 4 dedos de cabelo e fazem posts como se ela tivesse se liberado de uma pressão absurda que ela sentia. E realmente, pode ser que ela tenha uma libertação incrível, isso seja revolucionário na vida dela mesmo. Só que na vida dela, individualmente. E quando a gente coloca no contexto, fica um pouco ridículo. Se isso pra ela foi uma coisa tão difícil, imagina pra mim, que sou completamente diferente dela. Então eu tenho que pensar 1000 vezes antes de mudar, então
Então será que eu não posso fazer isso? Porque se ela quer daquele jeito perfeito, ela não pode, sabe? Porque é tão difícil. Por que é difícil? Aí a pessoa começa. Então ela vai ser falada, ela vai ser chamada de feia se ela cortar. Sabe? Isso dá ideia errada. E aí tem uns discursos meio tortos, assim, do tipo pessoas magras que tiram foto sentada forçando a barriga, sabe? Pra mostrar uma dobrinha aqui e fala assim, eu me aceito, mesmo com meus defeitos, mesmo, sabe? Assim, são os discursos meio tortos, do tipo, a pessoa magra que tem a dobrinha que tem um defeito, mas ela se aceita como ela é. Ontem mesmo... E a pessoa que tem barriga de verdade, ela faz como? É um defeito a pessoa ter barriga? Será que essa pessoa devia ter vergonha disso? Ontem mesmo a Flávia Pavanelli, que é uma blogueira famosa e conhecida, youtuber, ela postou uma foto no Stories, que era ela sentada. O texto era, gente, tem um pouquinho da minha pancinha na foto, mas eu me amo, eu me aceito, não sei o que, e hashtag Força Guerreira. Eu fiquei assim, gente, eu nem reparei, procurando eu não achei. Eu nem consegui achar a pancinha dela. Não tinha nada. Primeiro que a roupa cobria tudo, uma confusão isso. E a pessoa vai lá e fala, Força Guerreira, é isso aí, tô postando foto mesmo, olha só, Força Guerreira. E chega a ser ridículo. Se essa pessoa tem que ter força guerreira, é uma falta de contexto tão grande que isso não é algo que deve ser explicitado. Isso é um reflexo do que as pessoas comentam na minha foto. Que coragem de você postar foto assim. Se fosse eu não postava foto dessa maneira. Se a blogueira lá, linda, maravilhosa, né, perfeita, posta o negócio da banha dela lá, que ela não tem, e ela já é uma quebra de padrão, eu postar a foto pelada porque eu sou louca. Eu não preciso ficar falando, olha, gente, a minha pancinha. Não, a pessoa tá me vendo, sabe? Eu não preciso... Eu falo de aceitação porque pra mim é um processo pra gente. Eu acho que todo mundo pode falar de aceitação de uma forma. É só uma questão de saber o lugar, né? Então, se a gente nesse vídeo tá falando sobre dicas pra pessoas magras, a primeira dica é entenda a sociedade que você está. Sim. Você, como uma pessoa magra, você sofre preconceito pelo seu corpo? Será que o seu corpo te traz mais benefícios ou mais prejuízos? Agora, se você tem baixa autoestima e você não gosta do seu corpo e você se impossibilita de fazer coisas, se você trabalha a sua autoestima, você vai poder fazer essas coisas. Por isso que é importante olhar o contexto. Sim. Né? Você pode ser uma pessoa magra, loura, alta, do olho azul e ter uma autoestima baixa. Mas isso não quer dizer que o seu corpo te traz prejuízos na sociedade. A sociedade não vai te tratar mal porque tá olhando o seu corpo, mesmo que você não aceite ele. Então, é essa ideia que a gente tem que ter de... Você, mesmo que seja difícil, tem uma escolha, entre aspas, de começar a se amar, começar a se aceitar e tudo bem, e não vai ser mais, não vai passar por nenhum constrangimento na sociedade. E pode ser que você tenha na sua vida individualmente, eu não tenho uma escolha, porque eu não tenho condição financeira, porque isso e aquilo. Sim, é a sua história. Mas você tem que entender que esse é o seu individual. O seu individual tem um monte de história. Por isso que as pessoas vêm pra gente com milhões de coisas individuais, de pequenas coisas que a gente não tem como entrar na vivência da pessoa. Agora, esse é o seu papel individual, essa é a sua vida. Agora, socialmente, como é que isso te afeta? Você olha, uma coisa que a nossa maravilhosa Débora Baldin, que está aqui atrás das câmeras, enrolada num cobertor com frio, o que ela falou faça uma análise visual do que está em volta de você. Tem pessoas iguais a você na capa da revista? Tem pessoas iguais a você protagonista de novela? Tem pessoas iguais a você nas publicidades? Eu vou fazer um negócio que o PH Cortes fez quando ele se apresentou lá no YouPix. Ele falou assim, gente, fecha os olhos e imagina uma pessoa, imagina uma princesa. Agora você imagina um casal feliz. Agora você imagina uma atriz famosa recebendo um Oscar. Agora você imagina uma capa da Vogue. E nesse imaginário, você imaginou alguém que não fosse perfeita, padrão? Você imaginou alguma pessoa gorda? Pode ser que você que siga já pessoas, você pode até pensar, mas... mas a grande maioria vai pensar numa pessoa branca, magra, provavelmente com traços europeus. Então, assim, a nossa questão ok, você como pessoa branca pode ter sido chamada de palmito na escola e por isso você acha que você sofreu brancofobia ou racismo reverso, só que essa sua vivência pode ter te trazido sofrimento, mas quando você coloca ela no contexto da sociedade, você começa a perceber que você como branco não perde direitos por causa disso. Sim. E você não é oprimido por causa disso. Então, a segunda dica é você entender que a sua vivência não delimita a opressão. Você viver individualmente não quer dizer que aquela vivência valida a opressão. Então, assim... Aquela coisa, você não tem raiva de magra, mas, eu me senti atingida pelo que você falou, porque você falou que, não sei o quê, porque é muito magra, porque, anorexia
emagrecia, não sei o que, porque é magrela. Primeiro que ninguém xinga nada, né? Ninguém tá xingando aqui. Quando a gente fala de pessoas magras, a gente não tá falando que a gente odeia a pessoa magra. A gente tá falando da pessoa. Se ela se sentiu ofendida, se aquilo fez ela ficar mal e tudo mais, foi uma coisa individualmente que aconteceu com ela, né? Só que na sociedade essa pessoa não é menosprezada, diminuída por ser magra. Ela pode ter uma história de vida, aquela história, né? Se vocês não riem disso, quando vocês veem aquela história de modelo, todo modelo tem a mesma história. Ah, eu era chamada de Olivia Palito no colégio, eu era feia da sala, eu era mais feia, e aí agora eu sou a Gisele Bündchen, agora eu sou... Eu lembro que a Cicarelli tem essa história, a Isabelle Fontana tem essa história, todo mundo tem essa história, todos os modelos têm essa história. Que era a feia da sala e se virou a maravilhosa, sabe? Porque aí você ri, né? Você fala, ai meu Deus. Quando você vê Thay Ayala falando no stories que come miojo mesmo, dá vontade de rir. Porque é falta de percepção social. Falta de percepção que tá em volta, sabe? Então, é por isso que a gente fica brincando lá quando vê uma modelo magra não conseguindo vestir uma calça jeans dizendo que engordou, ou que, ai, eu tô com essa pancinha mesmo, mas eu me aceito. É ridículo porque socialmente não faz sentido aquela pessoa dizer que ela tá sendo muito corajosa de mostrar aquela pancinha, porque na verdade ela não tem barriga negativa, porque na verdade a calça que é 32 não cabe nela mais. São percepções que, quando a gente coloca na sociedade, não faz sentido. E ao mesmo tempo, a gente entender que a nossa vivência também não é régua de nada, né? Então, se alguém fala pra você, cara, isso é opressor, isso não é legal, você não tem que olhar pra dentro e falar, ah não, eu nunca vi nenhuma pessoa gorda sofrendo opressão. Então provavelmente não existe essa coisa. Eu sou detetora de todas as estatísticas do mundo. Então eu nunca vi, eu nunca xinguei uma pessoa gorda, eu nunca tive preconceito com pessoas gordas, então com certeza gordofobia não existe. Ah, eu tenho uma mãe que, minha mãe é gorda, ela me criou, ela se aceita. E ela se aceita, ela é maravilhosa. Ai, minha mãe meu irmão, minha irmã é assim. Da mesma forma que a gente não pode medir os outros a partir da gente. A gente tem que medir os outros a partir da sociedade, né? E aí quando você vai olhar pra sociedade, você vai ver que pessoas negras sofrem racismo e pessoas brancas não. Você vai ver que pessoas gordas sofrem gordofobia e pessoas magras não. Então, assim, é importante que você olhe pra fora e veja que o mundo vai além de você. Tem que entender uma coisa também, tem muita gente que acha que quando a gente faz esse tipo de vídeo, a gente só tá reclamando. E a gente só quer reclamar porque a gente quer aparecer em cima de reclamação. Não, a gente tá apontando a falhas sociais e a gente quer... O que a gente quer com isso, né? Tem muita gente que pergunta, por que vocês querem ficar falando disso o tempo inteiro? E por que tem que martelar toda hora esse assunto? Para que esse assunto realmente faça uma mudança na sociedade. Que as pessoas tenham pelo menos acesso. Entendeu? Acesso. A sociedade vai ser legal o dia que todo mundo puder ter acesso a tudo, as pessoas puderem não sofrer pelo que elas são, e a gente só consegue fazer isso mostrando para as pessoas que não sofrem isso e que nem tem percepção de que isso existe, Aí a gente tem a terceira dica, que é perceba seus privilégios. E é muito difícil a gente perceber nossos privilégios, porque o nosso privilégio é uma coisa que é basicamente natural, a gente nasce com eles, né? Então assim, eu como pessoa branca, eu nunca tive, eu não tenho como perceber que eu tenho privilégio de branco, é muito difícil. Só quando eu olho muito diretamente para a vida de uma pessoa negra, ou se eu tenho um amigo muito próximo que é negro e vejo acontecer alguma coisa com ele, porque até então a gente acha que é tudo meio alegórico, né? Meio fantasioso. A gente não acha. Uma vez a Juliana até me contou outro dia, ela falou assim, a Juliana é uma pessoa branca, uma amiga nossa branca, e ela tem um dos melhores amigos dela que é negro, e aí ela uma vez desceu junto com ele no prédio, e aí, esqueci um negócio, subiu. E quando subiu, voltou lá embaixo, esse menino bem vestido, que tem uma condição social que não é baixa, tava com a mão na parede, com a polícia revistando ele. Mentira, sério? Sério? Então assim, pra gente, tem uma outra amiga nossa, que também a gente já falou sobre ser preso e tudo mais, e a gente achava que ser preso era uma coisa bizarra, e ela falou, realmente, pra vocês, brancos... Inclusive eu que dei essa, eu cometi uma gafe, a gente, tipo, tava todo mundo lá bebendo e tal, mas eu cometi essa gafe de virar pra ela e falar, como é que foi? Como é que é? Como se fosse uma coisa, assim, alegórica. E ela falou, nossa, pra vocês, brancos, realmente ser preso é uma coisa muito fora da realidade. Deu um tapa na minha Só que cara. Pra gente é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Sim, então, a gente não tem noção. Assim como eu não tinha noção o que é ser uma pessoa gorda maior. Exatamente. Entendeu? Dentro da causa mesmo, a gente não tem noção, entendeu? A gente tem que entender que tem várias lutas. Eu entendo porque que o Bernardo tem uma visão, às vezes, até um pouco mais radical que a minha em muitas coisas, porque ele passa por coisas que eu não passo. E por mais que eu seja empática pra caramba, tem coisa que eu não vou entender porque eu não passo. Exatamente. Entendeu? Só que aí o problema é quando a gente acha que só porque a gente não passa não é válido, não existe, ou que a gente está exagerando. Então, perceba seus privilégios. E é mais. Eu sei que hoje em dia é uma moda de falar isso, né? Perceba seu privilégio, olhe seu privilégio. Mas assim,
realmente faça um trabalho de começar a olhar em volta pessoas que são diferentes. E comece a ouvir essas histórias. Se pela primeira vez você tá ouvindo que, gordofobia, machismo, não sei o quê. Se você tá ouvindo essas coisas pela primeira vez, é porque você é tão privilegiado que essas pautas nem chegaram na sua vida. E é muito provável que você ache ridículo no primeiro momento. Você vai achar ridículo, você vai achar que é mimimi, você vai achar que esse povo que na minha época não era assim, eu não fui criada dessa forma. Olha como você é uma pessoa privilegiada, que isso aí só chegou na sua vida agora. Se tá chegando na sua vida agora, porque tem gente como a gente e outras militantes e outras pessoas aí que estão aí dando a cara a tapa e falando e buscando alcance mesmo para que essas coisas mudem. Então, se isso tá te afetando de alguma forma, não é porque a gente quer tirar o seu direito de nada. Não. Você não vai perder os seus privilégios nem os seus direitos de nada, sabe? A gente que tá querendo conquistar os nossos. Exatamente. E isso não tira os seus. A quarta dica é: comece a perceber como você age com as outras pessoas. Depois que você entende que você tem privilégios, depois que você entende que existem opressões sim que você não entende, aí você começa a refletir, começa a perceber como na sua isso está vida dentro de você. Porque como você age com uma pessoa quando ela é gorda? Será que você age diferente de quando ela é uma pessoa magra? Perceba assim, por exemplo, você vê uma pessoa gorda comendo na rua, tá? Uma coisa bem simples. E depois olha uma pessoa magra, você vai ter uma visão diferente? Você vai receber de forma diferente essa visão? Sei lá. Ou no Tinder, por exemplo. Eu tive muito isso. Quem me abriu os olhos pra isso foi o Muro Pequeno, o Murilo. É que ele fez um vídeo chamado Questão de Gosto, é muito bom. Que ele fala que ele tava no Tinder e que ele só dava like em homem branco. E ele só percebeu isso quando ele foi fazer essa coisa de olhar. E ele militante, negro, LGBT, nordestino. E eu falei, caraca, eu também só dou like em homem magro. Como é que eu vou querer? E eu mesma aqui na internet falava, como é que eu quero mudar alguma coisa se eu continuo reproduzindo as mesmas coisas? E eu tava reproduzindo e não tava me ligando, porque é tão automático. Isso mostra que todo mundo tá dentro da mesma sociedade, que a sociedade é gordofóbica, inclusive pessoas gordas são gordofóbicas, elas reproduzem o discurso gordofóbico. Porque o que o Murilo fala o tempo todo no vídeo dele da questão de gosto é isso, que a gente foi construído de uma forma... O gosto é socialmente construído. O gosto é socialmente construído, aquela coisa, não gente, é questão de gosto, eu não gosto de gordo, é questão de gosto. Não é, você foi ensinado, construído a não gostar. Eu também fui, Bernardo também foi. Exatamente. Por isso que a gente olhava pra pessoa gorda, a gente não gosta, porque a gente não gosta nem da gente mesmo. Eu vou gostar de outra pessoa que é gorda também. Ela é fracassada também, ela é desleixada também. Ela é tão ruim quanto eu, porque se ela tivesse sucesso na vida, ela seria magra. Então, automaticamente, eu não me interesso por pessoas gordas. Então, isso foi mudando o meu olhar. Eu tive que falar, caramba, calma aí, por que eu não me interesso? E comecei a dar um like ou outro, comecei a dar menos like em pessoas magras. E isso foi mudando até a minha afetividade. Fui me relacionando com pessoas que têm empatia, que me entendem só por serem gordas, já ajuda muito. E foi mudando a minha vida sexual, inclusive, né? Agora eu tenho uma vida sexual, não porque são pessoas gordas, já teve pessoas magras também, mas é porque eu mudei também o meu jeito de lidar com essa situação. Senão a gente não muda nada, né? A gente tem que mudar. Não muda, exato. A gente tem que perceber dentro da gente. E isso é um processo gradativo, não vai ser de um dia pro outro. Você também não tem que ficar se culpando do tipo, agora eu percebi que eu sou gordofóbico, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, calma. Perceber já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. E aí aos poucos você vai entendendo que você vai desconstruindo. É o primeiro passo mesmo. E aí você tem que perceber que se você olha uma pessoa gorda e você acha que ela é relaxada, preguiçosa, que ela é burra, você tem que perceber que esses sentimentos e esses pensamentos vêm dentro de você e que você tem que estar alerta para perceber isso. Tem que estar alerta pra olhar e falar, caraca, olha só esse pensamento, ele tá errado, eu vou ter que começar a tentar mudar. E como é que você também, uma outra dica pra você começar a mudar isso? Siga pessoas que falem sobre esse assunto, eu, o Bernardo, outras pessoas que falem de outros temas que te interessam de militância, porque isso na verdade serve pra toda a militância, né? Qualquer militância. Então siga pessoas que falam sobre isso pra você conhecer, pra você estudar, pra você entender o tema, porque na verdade a gente não tem uma bíblia, a gente não tem um modus operandi, a gente não tem uma forma de agir, forma certa ou errada, a gente vai aprendendo. Então pega um discurso aqui, o discurso ali, meu discurso é parecido com o dele, legal, e você vai montando a sua forma de o que você acha que é interessante de viver. Até porque graças a Deus, hoje em dia a gente tem internet, entendeu? Porque a gente tem muita dificuldade de controlar quem vai aparecer na novela, quem vai aparecer no jornal, quem quer que seja. Agora, na internet a gente já tem pessoas que são fora do padrão e que estão falando sobre esse assunto. E não adianta, a gente só vai mudar quando a gente se expor o tempo inteiro a esse tipo de coisa, né? Quando a gente começar a olhar pessoas que estão fora do padrão falando sobre isso. Enquanto mais você ficar endeusando essas pessoas artificiais, fitness e tudo mais, você pode seguir, você pode amar, você pode ser melhor amiga, não tem problema. Mas você só vê isso, você quanto mais você ficar só nesse olhar, você não vai abrir a cabeça, você tem que abrir a cabeça. Continua seguindo quem você gosta de seguir, mas segue outras pessoas também. Ou então se aquela pessoa que te faz mal, a gente sempre sabe que tem aquela pessoa que faz mal pra gente, pra que você vai continuar seguindo? A pessoa só te faz mal, só te alimenta de coisa ruim, entendeu? É isso faz o seu olhar mudar, mas isso é só o começo. Que quando a gente se liga de que a gente
é gordofóbico, ou é racista, ou é várias outras coisas que a gente acaba sendo por causa da sociedade, quando a gente entende isso, a gente tem que partir pro próximo passo, que é outra dica, que é entenda que isso é uma luta e que você precisa começar a ativamente ser contra essa opressão. Sim. Tá? Então, quando você entende que você é gordofóbico, você não só começa dentro de você a desconstruir a gordofobia, como você começa a ter que ter uma certa obrigação moral de ser anti-gordofobia. Porque não adianta só você querer desconstruir a gordofobia em você, se você está vendo que na sociedade a sociedade é gordofóbica. Então Sim. você tem que começar a agir e levar esse entendimento para outras pessoas, para que essas pessoas também comecem a entender que isso está errado. Então, assim, o processo de pessoas magras, antes de tudo, é ouvir, perceber e olhar pra dentro e ver o que isso está dentro delas. Depois disso tudo acontecer, depois de elas entenderem como que elas podem se desconstruir, aí sim, e aí esse papo vem principalmente para influenciadores. Se você é influenciador, se você trabalha com alguma coisa de comunicação, se você tem um canal no YouTube, um perfil no Instagram, você quer falar sobre esse assunto, entenda que esse assunto fala de muito mais gente do que você, principalmente se você está muito dentro do padrão. Se você está muito dentro do padrão, comece a dar espaço para pessoas que não estão. Porque não adianta você querer surfar nessa onda e não querer abrir para várias outras pessoas que são historicamente silenciadas. Não adianta você querer falar de aceitação sendo magra ignorando que esse assunto tem a ver com muito mais gente do que você e que tem a grande parcela das pessoas que já falam sobre esse assunto e que sofrem mais com esse assunto não são o seu corpo. Agora, não são pessoas parecidas com você. Você não precisa deixar de postar. Eu sei que tem muita gente que vai perguntar isso. Não. Ah, então olha só, Xanda, eu posto foto marcando você, marcando o Bernardo, marcando a galera, usando hashtag, que vocês falam pra usar hashtag, gordofobia não é piada, body positive. E eu não posso mais postar. Você pode postar, você pode fazer um texto de aceitação, você pode fazer o que você quiser. Você tem que tomar cuidado com o tom que você vai dar pra isso, a forma que você vai falar sobre isso, entendeu? Você não vai falar que... pensa que se é legal você falar que é uma grande luta, não sei o que, isso aqui lá, sendo que tem toda uma luta atrás, então, sabe... Pode parecer ridículo às vezes, pode parecer bobo. Então pensa antes de postar ou falar qualquer coisa, pensa assim, cara, o que eu vou falar vai ajudar? Vai agregar alguma coisa? Eu tô querendo só ganhar em cima disso? Eu só quero ganhar like porque eu sei que tá na moda? Ah, o que eu vou falar vai acabar com a vida de alguém? Ou pode ferrar a vida de alguém? Se a resposta for não pra tudo isso, beleza. E uma coisa que a gente já falou no canal da Xanda, e que eu acho que vale a gente falar de novo, é que você como influenciador, você tem que pensar o seguinte: será que eu tô tão dentro do padrão que se eu falar alguma coisa, o jornal, o programa, a mídia vai preferir colocar o meu discurso e tirar espaço do discurso de outras pessoas que estão falando disso há mais tempo do que eu? Porque não adianta, a revista ela vai escolher se tiver Xanda, mais uma menina que é super dentro do padrão, mais uma menina que é mais gorda que a Xanda, mais uma menina gente, que é mais eu falei isso no meu vídeo. Eu como jornalista, eu de beleza, né? Tinha sites lá, então eu tinha que escolher a capa das matérias. Se tivesse eu e a Lora, eu ia botar a Lora na capa, óbvio. Eu e a Lora tá querida, Ju Romano, não sei o que, vai a Lora, vai Ju Romano, depois vai... Porque acho que vendem mais, são mais comerciais. Eu botaria essas pessoas. Eu entendo a visão comercial, a visão que dá clique. Eu entendo. Então a pessoa que tá nessa posição, ela tem que entender o nível da responsabilidade social que ela tem. Ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade dobrada de dar espaço a pessoas que falam desse assunto, mas que estão muito mais fora do padrão, ou muito mais profundas dentro de uma opressão do que ela. Sabe por quê? Porque senão parece que realmente, eu tô falando que parece, que realmente só quer usar uma causa para se promover. Parece que vai surfar na onda porque só. Porque assim, você tem uma causa aqui, isso aqui é a pancinha, sabe, sei lá, a dobrinha, a costela, é a ponta do iceberg por um problema gigantesco. Então se ignora todo o resto, ou se não dá crédito pro resto, ou se, sabe... Então, até que o perigoso, sabe o que é, gente? O perigoso, sabe o que é? É acontecer o que acontece, que é botar a pessoa que é magra, mas tem uma gordurinha aqui, que ela não aceitava a vida inteira, que agora ela aceita, e aí quando for a Xanda aparecer, o meio de comunicação fala assim, ah não, mas a Xanda já é um pouco demais. É agressiva. Aí é agressiva, aí é melhor não já botar. ouvi isso, tá? Que a minha imagem é agressiva. Isso acontece o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque é muito mais importante para uma revista que quer surfar na onda, mas não quer enfiar a mão na lama, entendeu? Que é o problema de verdade, é botar a pessoa que tá ali falando só da gordurinha aqui do dedinho e não querer colocar pessoas que realmente estão falando sobre esse assunto. Porque a gordofobia ainda não é um assunto sexy, maneiro de falar. As pessoas não querem falar sobre gordofobia. Essa é a real. Querem falar sobre gordofobia num recorte muito específico, que é um recorte que tem muito a ver com a pressão que a mulher sofre com o corpo dela,
tem muito a ver com feminismo. Então, assim, dentro desse recorte, até as pessoas gostam de falar desse assunto, né? De aceitação, de corpo, etc. Agora, a gordofobia real, pouquíssima gente sabe o que é, menos ainda as pessoas querem falar, né? Então, assim, é muito delicado, gente. Quando você não percebe que você tá ali com toda a boa intenção do mundo, querendo realmente falar de aceitação, querendo falar para as pessoas que elas têm que se amar, quando você não percebe que talvez o seu discurso é um discurso que é muito mercadologicamente aceito e que ele vai apagar e calar a boca de um monte de outras pessoas que não são tão mercadologicamente aceitas e que você não está fazendo esforço nenhum para ajudar essas pessoas a terem mais visibilidade, é muito cruel. Acaba sendo muito cruel. A gente não tá falando sabe? com uma pessoa específica. A gente não tá falando de uma pessoa específica, Quando a gente tá falando de você, a gente não tá falando pra alguém especificamente. A gente deu alguns exemplos aqui de várias pessoas. E são exemplos, não é treta, a gente não tá apontando o dedo na cara falando que a gente odeia ninguém. É uma questão realmente da gente refletir e pensar. Isso, mais uma vez eu vou falar aqui. É pra gente mudar alguma coisa socialmente, pra gente mudar, a gente tem que começar a mudar o pensamento. A forma da pessoa agir socialmente. Isso já muda muita coisa. Mas aí a gente tem que ir lutando passo a passo por outras coisas. Então, é pra você criar aí o seu discurso, a sua forma de agir. Porque a gente não vai ter controle sobre você, a gente não tem controle sobre quem tá assistindo. Eu não sei se tem gente que é youtuber que também fala disso, tá se sentindo com carapuço servindo. Se serviu alguma carapuça em você, então você reflita sobre isso. Entendeu? Se a carapuça serviu, você reflita sobre isso. Porque tem muita gente que não vai servir mesmo porque eu não tenho nem tamanho. Entendeu? É isso, sabe? Então, não é um ataque, não é vamos ser bad vibe, vamos acabar com a good vibe. Não. Até porque é muito fácil dizer que, vocês falando isso é muito ruim, isso é muito bad vibe, não sei o quê. É muito fácil, gente, quando a gente tá numa posição tão privilegiada, que quando vem alguém aponta pra gente e fala isso é gordofobia, isso é escroto, você não deveria estar fazendo isso. É muito fácil chegar e falar e sofrer diante das câmeras e dizer e fazer que, um drama. na verdade, eu tô sendo oprimida, não sei o que, blá blá blá. É muito fácil de fazer isso. Não é uma nova opressão. Sabe? Não é uma nova forma de opressão. É uma questão de que, tipo, chega até ridículo isso ser falado, porque em comparação com o número de seguidores dessas pessoas, a gente não é ninguém. Sabe? Até a gente tá aqui militância real, militância. Militância real não dá certo não, gente. De dinheiro, de internet, não dá não. A gente só toma tapa na cara mesmo. Porque não dá certo. Quantos militantes você conhece que tem milhões de inscritos no YouTube? Não tem. E se eu crescer no YouTube, se Bernardo crescer no YouTube, a gente vai crescer porque a gente vai falar de outros assuntos. Exatamente. Que vão fazer a gente crescer. Não vão fazer Eu tenho assuntos no YouTube que eu sei que chama mais gente, que eu falo de gente famosa, que eu gosto de falar disso. Eu sei que isso chama mais gente, mas militância mesmo não vai crescer. Então saiba você, se você quer falar sobre esse assunto, tenha noção de que talvez você esteja só se beneficiando individualmente sobre esse assunto. E é o que mais acontece hoje em dia. Muita gente que se identifica com o assunto, porém só fala dele porque é maneiro, porque tá todo mundo falando, porque é a onda agora de falar de gordofobia, falar de aceitação. E aí, no final das contas, só serviu para você ganhar lá 50 mil likes, você fechar um contrato com fulano de tal, mas pra causa mesmo, você não fez diferença nenhuma. Quando a gente, que toma porrada o tempo inteiro falando desse assunto, aponta o dedo pra alguém e fala isso tá errado, não começa a dizer que isso é porque você tá... então você é oprimido o tempo inteiro e agora eu estou sendo oprimido. Sendo opressor. Agora você está sendo opressor. Então você não gosta que façam com você, por que você está fazendo comigo? Sejam justos, tenham o mínimo de noção quando vocês falam um negócio desse. Porque assim, se a gente está apontando e falando que a gente se sente silenciado, que outras pessoas estão sendo silenciadas, não venham dizer que vocês odeiam pessoas magras, vocês odeiam pessoas assim ou assado. Não é isso, entendeu? Então, é muito fácil a gente chegar e falar isso quando a gente não quer botar a mão na consciência e perceber que talvez a gente esteja, mesmo sem intenção, fazendo uma coisa que não é muito positiva para algumas pessoas, tá? Então, tem uma frase que eu não lembro exatamente como é, que fala que o opressor sempre, o que ele quer, na verdade, é o silêncio do oprimido, e não que o oprimido, quando ele fica assim, não, vamos conversar, não precisa ser agressivo, vamos bater um papo, sentar na mesa, conversar, o que ele quer, no final das contas, é usar o poder dele para passar em cima de você e te calar a boca, tá? Então, assim, não seja você essa pessoa. Tá, gente? Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, vai lá no canal da Alexandra que tem vídeo aqui no card. Aponta aí, amiga, que eu nunca sei onde está o card.
Tá aqui, tá em cima de você. Tá aqui. Tá. Vai lá, se inscreve, comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação dessa. Deixa a se sua você é uma opinião. pessoa magra e você acredita que esse vídeo te ajudou de alguma maneira. E se você tem Compartilha. alguém que você conhece, que se você acha que seria bom ver esse vídeo, mande pra ela, entendeu? Mande com todo amor, mande com o coração do lado, entendeu? Porque, gente, é só amor também. Fala pra ver até o final que o vídeo vai estar grande, hein? Exatamente, tá? É pra ver até o final, tá? Que vocês veem Maqui fala com 40 minutos, então tem que ver também vídeos de textão com 40 minutos. É melhor nem editar, só solta. Ao vivo, ao Ao vivaço. vivaço. Ao vivaço aqui do textão. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo, obrigado, amiga, por ter vindo Obrigada, aqui amigo, finalmente. no meu canal. Gostou do meu sofá? Ah, gostei, foi eu que comprei, sabia? Fui eu que escolhi esse sofá. Gente, obrigado, até a próxima e beijo, tá? Beijo.